Meus amiguinhos, e por fim sobrou a Série B. Fortaleza virtualmente eliminado na Copa do Brasil depois de levar esse 3-0, né? 3-0 duro. Vamos falar a verdade, pelo que o Fortaleza jogou no primeiro tempo, nos deu uma esperança de ficarmos vivos para o segundo jogo, mas não deu. E agora o nosso foco total é a Série B. É lógico que o Abel não vai chegar na entrevista, e vai dizer, vamos abandonar, vamos não sei o quê. Mas ele deixou sim algumas pistas de que o Fortaleza agora, ele falou que vai mexer atletas, que vai mexer na forma de jogar, vai tentar, vai usar o jogo do Palmeiras para conhecer atletas, né? Ele já viu aí alguns atletas jogando, então ele deixa claro que o foco é a Série B, mas que ainda resta um fio de esperança, já que o jogo é jogado. Ele vai tentar fazer uma estratégia dentro dos jogadores que foi em campo para dificultar a vida do Palmeiras. Sabemos que a Copa do Brasil é muito importante, né, para clubes como o Palmeiras, que tem folhas salariais gigantescas, a premiação da Copa do Brasil é imensa. Então não sabemos se o Palmeiras vai 100%, vai time misto, vai reserva. Deve ir um time mesclado, né? Que tanto faz para mim. Para mim, o ataque que tava do Palmeiras no banco ontem era melhor do que o que tava no titular. Então, assim, é loucura só em pensar isso. Mas o fato é que o Fortaleza vai pelo menos para fazer um jogo ok e não levar outra sapecada lá em Cuiabá, tá? A Abel chegou até a fazer hora, né? Quando perguntaram sobre a venda de mando de campo, o Abel ainda soltou essa. Eles sabiam que eu perder de 3-0, por isso vendeu o mando de campo. Olha em que situação a gente ficou. Olha que situação meteram o Fortaleza. Receba, receba, galera, tá? E algumas pessoas dizendo, né, embasando ontem que realmente foi certo vender o mando de campo, já que o Fortaleza perdeu de 3-0. Eu continuo discordando, eu acho que isso é um arranhão na nossa história. Tá? Isso é uma ferida na nossa história que cura a Sará, tá? Cura a Sará. Léo, mas é 2 milhões. Mas, lembrando, novamente eu vou falar, para mim não é 2 milhões, porque algo o Fortaleza ganharia também aqui, tá? Algum público iria, tá? A torcida do Palmeiras iria, teria estacionamento, teria bar, então assim, eu ainda não me conformo com isso. Mas eu entendo quem acha que é correto e ninguém tá aqui nesse vídeo para discutir isso. Mas o fato é que Paulo Autuori disse, tá? Paulo Autuori disse que o time foi melhor do que o que ele esperava, melhor do que o que ele imaginava. E aí eu concordo também, tá, gente? Eu concordo com isso. Eu esperei um massacre bem mais, sabe, em questão de chances de gol, em questão de posse de bola. Eu achei que o Fortaleza ia jogar bem abaixo. Vamos ver aqui um trecho do que o Paulo Autuori falou aqui pra gente. Levar em consideração um aspecto também, né? Os jogadores, primeiro tempo forte, preocupados e focados no plano de jogo, e cumpriram lindamente, tenho que parabenizar ele, mas isso em função de algumas ideias inseridas gera um desgaste físico. Então qual era a ideia? Manter ali ainda no segundo tempo aquilo por um bom período e entrar com jogadores novos. Todos que entraram, para mim, minha opinião, respeito qualquer outro tipo de opinião, entraram bem. Então o que aconteceu? Ia refrescar a equipe para continuar pressionando o mais alto possível e evitando o jogo que convém ao Palmeiras e eles estão habituados a fazer. Infelizmente o gol no primeiros minutos de jogo nos tirou essa possibilidade. Mas eu, ao analisar todo o segundo tempo, porque, por exemplo, vi no segundo tempo agora, mais no final, quando a gente deu uma forçada ali no jogo, vi e gostei muito da atitude da defesa, cara. Não ficou olhando e torcendo e aqui atrás, encurtou o campo, e é isso, né? Então esses pouquíssimos espaços de tempo, encurtou o campo, quer dizer, subiu, tá? Vocês estão vendo aí, gente, o que o Autuori tá falando? Vocês estão entendendo aí como dá para entender mais ou menos o jogo dele, né? Dá para entender como o nosso novo treinador vai fazer com o nosso time. Ele ficou feliz, ele tinha feito um planejamento, não era para ter levado o gol cedo, para que com as trocas o time marcasse mais em cima, mais pressão, né? Ele explicou muito bem o que era uma equipe que chegava junto, ele queria que os jogadores dele estivessem ali. É o que eu sempre falei do Fortaleza. Sempre falei esse ano. Os jogadores dos times adversários, eles dominam a bola e passa 1, 2, 3, 4, 5 segundos, aí chega a marcação. E o que o Autuori pediu foi para que os caras tá ali, ó.
Quando ele falou do time jogar pegado, não era quebrando, ele explicou isso, não é pra jogar quebrando, machucando o adversário, não, é tá ali, ó, marcação, pressão toda hora. Então, assim, ele lamentou, né, o gol sofrido tão cedo, né, ali naquela falha do Mailton na saída de jogo, e aquele feliz chute, né, do Maurício, que ele acertou o ângulo ali numa rara felicidade, totalmente sem ângulo ele tava e acertou lá no canto lá muito difícil para o João, né? Ele lamentou isso, mas elogiou bastante a defesa, né, que naquele momento em que o Fortaleza foi pressionar o Palmeiras, ele falou sobre a defesa que não ficou lá atrás, a defesa subiu para quê? Para que colocasse o Palmeiras entre as cordas e por algum momento ali o Fortaleza pressionou o Palmeiras, é lógico que estava 3-0, mas um gol já seria algo, né, para você dizer assim, ah, meu irmão, o Fortaleza foi lá, pressionou, fez um gol e quase, né, teve chances. Né, o goleiro do Palmeiras chegou a fazer algumas defesas, o zagueiro Neres perdeu aquela bola de voleio. Então, assim, elogiou. Pra mim, realmente, o Neres vinha jogando muito abaixo. Foi até um jogo ok dentro das partidas que o Neres vinha jogando. E acho que, sabe, gente, no contexto geral, em modo geral, o torcedor do Fortaleza, o Alto Ori, o próprio elenco, saiu daqui esperançoso pela evolução que mostrou. Fortaleza era um time que não mostrava evolução, conseguia alguns resultados bons, mas quando a gente pensava que o time ia evoluir, ia melhorar, voltava a estaca zero, e a gente está vendo evolução dentro do que o Paulo Autuori está dando, alguns padrões ao time, alguns pilares. E isso nos deixa um pouco satisfeito. O sentimento que dá é que se o time jogar dessa mesma maneira, e foi o que o Autuori falou, eu não posso crer que esse time jogou o que jogou aqui hoje porque era o Palmeiras, porque era não sei o quê. Eu tenho que entender que esses caras vão fazer isso todos os jogos. E é assim que a gente vai sair do buraco. Ele deixou isso bem claro, tá? Ele que esperou no túnel, né? A arbitragem sair pra reclamar. Teve sim lances. Teve o impedimento do gol, que foi ali no limite. Cara, teve um impedimento pro Fortaleza, que a bandeirinha marcou, que tava longe de estar impedido, mas ela não deixou o jogo correr. Sabe por que ela não deixou? Porque era Palmeiras, meu irmão. Não, vou eliminar logo o ataque aqui. É triste ver isso, né? É triste ver isso. Teve uma falta no Pierre, pelo lado esquerdo ali da grande área no segundo tempo, que foi um absurdo não ter marcado aquela falta. Então, assim, é muita coisa, tá, gente, que joga em prol aí dos times grandes. É triste a gente ver isso no nosso cenário, né? É muito triste. E as pessoas gostam, né? Os times rivais fazem hora, não foi nada, tá? Aí outro dia ele que tá sendo roubado, aí outra torcida diz não foi nada. E assim o nosso futebol não evolui, porque nem nessas horas tem união, tá? Quando um comentarista bosta faz um preconceito com times daqui, os rivais podendo se revoltar e esculhambar o cara, não, eles levam na zoeira. Eles levam na zoeira. Ai, o cara falou isso do Ceará. E tá certo, tem que falar isso do Ceará mesmo. Nessas horas, gente, a gente brinca entre nós. A gente dá liberdade entre nós. O torcedor do Fortaleza brinca com o do Ceará brinca. Isso é normal. Mas quando a gente vê gente preconceituoso, ninguém dá moral a esses fuleiragens de lá, não. A gente não dá moral, não. Mesmo que seja o Ceará, mesmo que seja fazendo hora com o Ceará, a gente pega e esculhamba o cara. Porque tem que ser assim, se nessas horas o povo não se unir, por isso que o Nordeste sofre tanto. Por causa disso. Porque quando é com o outro, a gente bate palma. Aí quando é com a gente tá chorando. Né? Por causa dessas coisas aí que a galera faz. Então, é muito difícil o futebol nordestino. O Vitória é prejudicado num dia, no outro é o Fortaleza, depois é o Bahia, depois é o Ceará. E quando não é o seu, você aplaude. Aí assim, meu amigo, as coisas não andam. As coisas não andam. Mas é isso, é levantar, é sacudir a poeira. Infelizmente tem que jogar esse jogo quarta. O bom mesmo era que não precisasse. Mas vamos estar aqui, vamos estar no jogo, vamos em busca de dignidade. O Autuori vai usar o jogo para conhecer o elenco, para passar confiança, né? E vamos lá. Me tiraram o direito de eu ir para esse jogo, eu pagando um sócio caríssimo, caríssimo, sócio conselheiro caríssimo, me tiraram o direito de ir para esse jogo quarta-feira, porque eu podia ter sido 7-0, eu iria quarta-feira pro jogo, ver o meu time jogar, ver o trabalho do novo treinador, mas me tiraram esse direito, né? Mas vamos lá, vamos na fé, pedir porque o time
que a torcida entenda que isso não pode nos afetar, que o nosso campeonato é domingo contra o Cuiabá. É isso que tem que ficar a lição. Deixa teu like, deixa teu comentário, se aparecer a função hypar, hypa também, porque é muito importante que seja uma semana linda, maravilhosa, com muita saúde e paz para todos nós, torcedores do Lion, moradores do nosso estado, nordestinos, todos nós que sofremos preconceitos, né, a torto e a direito aí, e uns bate palma quando não é com ele. Então, que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Valeu, tamo junto. Fui!